Hoje estamos no nosso nono dia dessa jornada que começamos em 30 dias de propósito para a leitura de Provérbios. Aliás, a proposta é criar uma disciplina constante, contínua no nosso coração do hábito de leitura da Bíblia. Você sabe o que é um hábito? Um hábito é um recurso que o nosso organismo, mais especificamente o nosso cérebro, utiliza para encontrar atalhos. Você sabe que o nosso cérebro ele é adepto da lei do menor esforço. Então, o que ele cria? Ele cria caminhos e mecanismos para que a gente não precise gastar energias para tomar decisões. É aí que entra o hábito. O hábito é a prática onde as nossas decisões não são levadas em conta. Ou seja, a gente caminha, faz naturalmente. O hábito de leitura da Bíblia também segue o mesmo propósito. Embora estejamos falando de um tesouro inestimável, estamos falando de algo de grande valor para a nossa vida espiritual, ainda assim é necessário disciplina, que gera o hábito. E aí você vai perceber que depois desses 30 dias de caminhada na leitura das Escrituras, você criou o hábito de depender delas. Criou o hábito de meditar nelas. E não tem hábito mais lindo, não tem hábito que traga para nós mais garantias de saúde espiritual do que a própria palavra de Deus. Talvez você tenha o hábito de tomar café pela manhã, talvez o hábito de fazer exercícios físicos, ou quem sabe o hábito de leitura de livros. Ou seja, o ser humano é composto de diversos hábitos, mas esse, da leitura da palavra, com certeza é o hábito importante. Inclusive, o próprio Deus disse a Josué, lá em Josué capítulo de número 1, versículo de número 9, que ele deveria meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. O hábito de leitura da palavra. O Salmo de número 1 também lembra que bem-aventurado é o homem que lê a palavra, medita a palavra. E na palavra do Senhor está entregue de dia e de noite. Continuidade, regularidade, disciplina, hábito, são todas palavras sinônimas que precisam ser aplicadas para a nossa vida. Algumas pessoas ficam se perguntando, mas como eu posso desenvolver isso? Só tem uma forma, prática. Pratique, continue praticando e você vai ver que a palavra de Deus vai entrar na sua agenda, vai entrar no dia a dia de uma forma natural. E quanto menos você perceber, você já deu ordens e comandos ao seu cérebro e até ao seu estilo de vida de que a palavra de Deus é prioridade e que você precisa praticá-la todos os dias. Hoje, nós estamos desenvolvendo o hábito do Provérbios, capítulo de número 9, já que estamos no nono dia do nosso encontro. Provérbios 9, versículo de número 7, é o texto que eu gostaria de dedicar para que possamos meditar nesse dia. Diz assim: quem corrige o zombador traz sobre si insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário ele o odiará. Repreenda o sábio, este sim o amará. Instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. Você já ouviu falar sobre lifelong learning? É uma palavra em inglês que significa aprendizado contínuo, ou seja, uma vida constante de aprendiz. Pessoas que aplicam seu coração a aprender são mais flexíveis, desenvolvem na sua mente aquilo que nós chamamos de mentalidade de crescimento. Essa não é uma teoria minha e nem uma teoria bíblica, mas uma teoria de uma psicóloga norte-americana chamada Carol Dweck. E ela diz que aqueles que desenvolvem a mentalidade de aprendizes são mais flexíveis, desenvolvem melhor, crescem melhor, respondem melhor à vida. Interessante que essa tese tão importante que foi sugerida por essa pesquisadora já estava na Bíblia. Repreenda o sábio e o sábio vai te amar. Instrua e ele vai aprender ainda mais. Pegue um homem justo e o ensine e ele terá ainda mais saber. Percebeu? Quem tem uma mentalidade de crescimento, tem um coração ensinável, é gente que cresce, gente que desenvolve, gente que não é teimosa na vida, gente que reconhece erros, gente que aprende com seus erros, gente que percebe que a caminhada não é feita apenas de acertos, mas também no meio da trajetória e dos tropeços, podemos nos enriquecer com muitos aprendizados. Esse texto é rico para isso. O zombador é a figura daquele que nós já falamos, inclusive em Provérbios capítulo 1. Se você ainda não assistiu esse vídeo, volta lá e você pode consultá-lo. O zombador é aquele que
sabe que não sabe, mas também não quer aprender. Veja que interessante. Essa figura volta em Provérbios capítulo número 9 para nos recordar que o zombador é teimoso. O zombador não tem desejo de aprender, mas o sábio, aquele que tem discernimento, aplica ao seu coração a ser um eterno aprendiz. Inclusive, a palavra discípulos, em grego, chama-se matetes, é na verdade a tradução literal de aprendizes. Quando estamos andando com Jesus, o que nós somos? Discípulos, literalmente gente que está em constante aprendizado. Por isso que eu admiro você estar assistindo esse vídeo, estar participando conosco de uma leitura intencional da Bíblia, porque mostra que você está aplicando-se em ser um aprendiz. E nada mais importante do que isso. Aprendizes são instruídos, crescem, desenvolvem, respondem melhor aos desafios da vida. Inclusive tem um texto que eu não posso deixar de citar para você aqui nesse dia, que é o Salmos, capítulo número 32, versículo de número 8. Preste atenção entre a diferença do sábio e do teimoso. Diz assim, Salmo 32, 8. Eu vou te instruir e eu vou te aconselhar, e sob as minhas vistas eu cuidarei de você. Não seja como o cavalo ou como a mula, que precisam ser dominados por freios e cabrestos. Caso contrário, ela ou eles não te obedecerão. Esse texto mostra a relação entre o zombador, que é mais parecido com um cavalo, uma mula, e o sábio, o entendido, que recebe a instrução, que recebe o ensino e é cuidado e recebe conselhos debaixo das vistas do próprio Senhor. E aí a minha pergunta para você, você é mais teimoso ou você é sábio? Você é um teimoso que evita todo o tempo aprender e reconhecer erros e abrir seu coração para aprendizados? Ou você é alguém que aplica o tempo todo em receber instruções, em ser maleável, flexível? Eu tenho um amigo que sempre diz, pastor, eu não sou teimoso, eu sou perseverante. Tem muitas esposas que dizem, pastor, meu marido é bem perseverante. E realmente isso é bem complicado. O que eu quero desafiar você é, perseverança não é teimosia. Quando eu sou perseverante, eu persevero num princípio verdadeiro, justo, coerente e que está debaixo de uma direção de Deus. Isso é perseverança. Teimosia é simplesmente andar na contramão do que é sensato, coerente e correto. Fica aqui a dica para você pensar sobre isso. Esse texto nos chama a sermos sábios, aprendizes e a desenvolvermos uma vida de constante aprendizado. Caso contrário, você vai estagnar seu coração e não vai crescer mais. Vamos pedir que Deus nos conceda graça, sabedoria e humildade para continuarmos aprendendo? Convido você a orar comigo nesse momento. Senhor, nós colocamos o nosso coração diante de Ti. Coração muitas vezes orgulhoso, coração arrogante, pouco disposto a aprender. Mas em nome de Jesus nós pedimos nesse momento, nos dá humildade. O Senhor Jesus foi manso e humilde de coração. Nós também queremos aprender com Ele para recebermos de Ti instruções, ensinos, conselhos, para que o nosso coração esteja sempre em crescimento e nunca paralisado em nossas próprias crenças e teimosias pessoais. Nos ajude, Senhor, a sermos mais parecidos contigo e só conseguiremos através de um coração sábio e ensinável. Conceda-nos isso em nome de Jesus. Amém.